Então você vai fazer o exame de qualificação da UERJ. É a primeira vez que você faz, você tá totalmente confuso, pegou o livro pra ler que vai ser cobrado, não entendeu nenhuma. Hoje eu vou te explicar como esse livro vai ser cobrado, eu vou te passar algumas dicas que com certeza vão garantir que você tire A. Mas pra isso, você vai precisar de 3 requisitozinhos bem básicos que eu vou te dizer agora. 1. Você tem que ter o mínimo de conhecimento nas áreas. Não precisa saber muito, não precisa saber nem médio. Você tem que saber bem pouquinho assim, pelo menos um pouquinho de cada uma das coisas que vão ser cobradas na prova. A segunda coisa que você precisa ter é uma razoável interpretação de texto. Não tô pedindo pra você saber interpretar nada muito bem, não tô pedindo pra você ser um mestre da literatura, só tô pedindo pra você saber compreender um pouquinho algum texto. Isso eu tenho certeza que você sabe. A terceira coisa é você tem que saber chutar. Você tem que saber chutar se você quer ir bem nessa prova sem precisar se esforçar muito. Eu vou te ensinar nesse vídeo também como você vai fazer isso. Eu sei que parece mentira o que eu tô falando, mas não é mentira o que eu tô falando. Você pode ir bem nessa prova sem precisar estudar muito. Você pode ir bem nessa prova pegando o seu tempo e fazendo com que ele seja o mais eficiente possível na hora de estudar e aprimorar a sua técnica para fazer o vestibular. E para fazer isso, é só acessar esse link aqui embaixo e se inscrever. A primeira dica que eu vou te dar é como que você vai estudar para fazer a prova. Se você está estudando os conteúdos separados, pode esquecer. Essa não é a melhor maneira de estudar para a prova. Você não tem que estudar análise combinatória, probabilidade, você precisa estudar a prova da UERJ. Como assim? É o seguinte, quando você exercita fazendo as provas antigas, seu cérebro, mesmo que você não perceba, ele vai entendendo como que funciona a cobrança do vestibular, ele vai entendendo qual que é o raciocínio que a banca da UERJ vai te cobrar na prova. Se por acaso, enquanto você estiver fazendo a prova, tiver alguma questão que você não entendeu ou não sabe fazer, é só você jogar ela na internet e ver a resolução dela. Ao mesmo tempo que você vai estar aprendendo a matéria que está naquela questão, você vai estar aprendendo a resolver aquela questão. Isso ajuda muito porque na UERJ, todas as provas são muito equivalentes. Quer dizer que elas são iguais? Não, quer dizer que elas são equivalentes. Isso quer dizer que, assim, os conteúdos cobrados, eles estão sempre se repetindo, não foge muito do padrão, sabe? É claro que de uma prova para outra pode ser que mude um pouco, mas se você faz, por exemplo, desde a prova de 2014 até a de 2019, essa trajetória vai te acostumando e você vai percebendo que com o tempo você não vai mais precisar pesquisar as questões, você vai estar acertando todas elas. Então não perde muito seu tempo estudando conteúdo de fora, tá? Pega as provas, faz as provas antigas, porque isso vai te ajudar muito mais. Isso vale para espanhol, inglês, natureza, humanas, mas principalmente para português e matemática, que são por acaso as matérias que tem mais questões e que são as mais relevantes. A segunda dica que eu vou te dar é muito valiosa, então presta bem atenção no que eu vou te falar. Você precisa estar muito ligado nas datas comemorativas e no contexto político vigente. Se você não é ligado no mundo, você já se ferrou aí. Mas não tem problema, porque foi pensando em você que eu separei aqui alguns tópicos que eu tenho certeza que a UERJ pode cobrar de você. A UERJ é uma banca de esquerda e tem um teor muito crítico. E se fosse para apostar em alguns conteúdos que vão cair, eu diria que são esses daqui. A Guerra Fria, que é um momento de bipolarização do mundo, que lembra muito de certa forma o que a gente passou nas últimas eleições. A queda do Muro de Berlim, que tá fazendo 30 anos agora, aconteceu em 1989, foi assim um dos marcos que simbolizou o fim da Guerra Fria da União Soviética. Também tem o massacre da Praça da Paz Celestial na China, que aconteceu em 1889, que o governo chinês comunista massacrou e fuzilou milhares de estudantes na maior praça do mundo que estavam ali protestando pacificamente. Você com certeza conhece essa foto aqui, que é de um estudante em frente a um tanque de guerra que estava protestando e você já sabe o que aconteceu com ele. Ditadura militar. A UERJ gosta muito desse tema e agora então, né? 1979, está fazendo 40 anos do último governo do período de ditadura militar, que foi do João Figueiredo. Esse governo aconteceu muitas coisas interessantes e muitas coisas marcantes para o país. Uma delas, e a mais importante, é a reabertura política do país. Foi trazida de volta a nossa tão amada democracia. Esse período que ressurgiram alguns movimentos operários. Entre eles, destacou-se o líder Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que inclusive foi preso no dia 19 de abril de 1980. Ficou 30 dias preso aí. No governo de Figueiredo também foi assinado a Lei da Anistia. É uma lei muito importante que absolveu vários presos políticos e trouxe de volta aqueles exilados. Entre eles teve o Leonel Brizola, que é o fundador do PDT. Só que essa lei, além de fazer isso, ela também impediu que todos os generais fossem presos ou julgados pelas mortes e torturas que eles cometeram durante o período de regime militar. Inclusive, essa lei foi mantida em 2011 pela presidente Dilma, e achou melhor não mexer no tocante a isso aí, tá ok? Em 1979, aconteceu a Revolução Islâmica do Irã, quando o Ayatollah Khomeini
implantou um regime fundamentalista islâmico no Irã, que antes era um grande parceiro dos Estados Unidos, e isso acabou desembocando na primeira crise do petróleo do mundo. Em 1969 teve também a Guerra do Vietnã, tropicalismo. Woodstock foi um movimento hippie nos Estados Unidos, que foi uma maneira de protesto assim contra esses valores tradicionais do machismo e assim, da família. Além disso, o homem foi à lua e pisou nela a primeira vez em 1969, graças aos americanos. Em 1959 teve a Revolução Cubana, que posteriormente trouxe Cuba comunista de Fidel Castro. Também teve a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, duas organizações bélicas ali que separavam bem os blocos socialista e capitalista depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1949 teve também a Revolução Comunista na China, em que Mao Tse-tung tomou o poder. Aí os capitalistas tiveram que fugir para a Ilha de Formosa, que posteriormente se tornou Taiwan, que até hoje a China reivindica o território falando que é uma província rebelde, apesar de eles terem relações comerciais e etc. Em 1939 teve início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invadiu a Polônia. Em 1889, falando de Brasil, a gente teve a proclamação da República pelo nosso primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca. Em 1789 a gente teve na França a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quando eu digo homem, eu quero dizer homem mesmo, o sexo masculino, porque as mulheres não estavam incluídas nessa declaração. Só depois, em 1791, que teve a Declaração dos Direitos da Mulher, só que aí ela não entrou em vigor e foi completamente ignorada. Fora isso, eu acho que também tem muita chance de cair alguma coisa sobre o governo de Getúlio Vargas. Isso por causa dessa onda com a reforma da Previdência. A UERJ já se posicionou contra a reforma da Previdência várias vezes, inclusive num debate aí que eles divulgaram no YouTube, um debate contra a reforma da Previdência, um debate contra. Então, se você não sabe, Getulinho foi o cara que criou a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que instituiu pela primeira vez uma jornada de trabalho, férias remuneradas, salário mínimo. Getúlio também foi responsável pela criação do Código Eleitoral, que instituiu o voto feminino pela primeira vez na história. Inclusive, foi uma das coisas que o Brasil foi bem precoce em relação a vários outros países que ainda não tinham voto feminino. Também criou algumas estatais muito importantes, como a Vale do Rio Doce e a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E, apesar de não ter criado a aposentadoria para todo mundo, do jeito que a gente conhece hoje, que foi uma parada criada lá na ditadura militar, Getúlio Vargas criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões. Acho que também deve ficar aí nazifascismo na Europa. Dá uma lida nisso tudo aí na internet, uma pesquisada, que com certeza você vai estar muito mais preparado para a prova. A próxima dica que eu vou te dar é sobre o livro que vai ser cobrado na prova da UERJ. Ler o livro é necessário? Não. Definitivamente não é necessário você ler o livro. A cobrança no livro, geralmente, ela é muito gramatical. E onde cai uma interpretação ali, você consegue fazer ela a partir do trecho que eles vão recortar, sabe? Eles vão te passar um contexto e dá pra você trabalhar a partir daquilo ali. Agora, vale a pena arriscar? Aí é com você. Eu leria o livro e recomendo que todo mundo leia. Só que, assim, não é necessário. Agora, se você não vai ler o livro, então pelo menos assiste a palestra que todo ano eles colocam sobre o livro que vai ser cobrado. Lembrando que isso é pro exame de qualificação. Se você vai fazer alguma prova específica, pelo amor de Deus, lê o livro. Aí são outros 500, tá? É muito importante você ler o livro. A última dica que eu vou te dar pra você arrebentar nesse exame é que pode definir o seu A. Muita gente tira A no exame de qualificação da UERJ, é verdade. Só que a maioria das pessoas que tira A bem cravado, tipo 43 acertos, 44. Então eu vou te ensinar a chutar, pra você faturar um pontinho ou outro a mais que pode ser crucial na hora de conseguir o A. A quantidade de letras nas respostas da prova são sempre muito equivalentes, proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Toda prova da UERJ tem basicamente a mesma quantidade de A, B, C e D. Oscila ali 1, 2... na quantidade de letras que vão ter nas respostas das questões. Então o que você vai fazer para se aproveitar disso? Você vai fazer a prova toda, só as questões que você sabe, aquelas que você não vai chutar mesmo, que você sabe fazer. Deixa em branco aquelas que você não sabe, que você vai chutar no final das contas. Você vai pegar a prova lá no final e você vai contar quanta letra A você marcou, quantos B, quantos C e quantos D você marcou na prova. Ah, eu tive 10 A, dando valores aqui totalmente avulsos. Eu marquei 10 letra A, 10 letra B, 10 letra C e 7 letra D. Estão faltando 3 questões para eu marcar. Qual que eu vou marcar? Letra D, com certeza, porque você vai ter mais probabilidade de acertar se você marcar a letra D. E digo mais, chuta todas na que você tiver menos, porque você vai ter uma grande probabilidade de acertar pelo menos uma, duas daquelas que você chutou. Esse vídeo vai ficar por aqui, eu espero que eu tenha conseguido ajudar você que assistiu. Por favor, curte aí embaixo. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que vai fazer a prova ou não. E mais importante, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma crítica, porque eu quero muito conversar com você sobre essa prova. Então é isso, valeu!